Olá a todos, meu nome é Rafael Vitola Brudbeck, eu sou delegado de polícia, católico, casado, temos 4 filhos, eu e minha esposa, e fui convidado para apresentar neste Congresso de Literatura Católica um tema que me é muito sensível e que há muitos anos é tema dos meus estudos, um assunto dos meus estudos. Como católico que sou, o tema da liturgia, que é o tema que nós vamos apresentar hoje, a relação entre a liturgia e a literatura, certamente fala a minha alma, como é todo católico, né? Todo católico tem algum interesse, por mínimo que seja, na liturgia, no culto público que a igreja presta. Mas a mim o tema da liturgia fala de uma maneira especial, não só porque todo domingo vamos à missa, porque no dia a dia nós rezamos o breviário, porque conhecemos uma ou outra oração da liturgia como todo católico deve conhecer, mas porque eu vejo a liturgia como um campo não somente de oração, mas um campo de apostolado. Eu tenho visto que o interesse pelo estudo da liturgia, o estudo das formas litúrgicas, o estudo dos textos litúrgicos, da formação da liturgia, do desenvolvimento dos ritos litúrgicos, nos variados ritos que nós temos na igreja, tem ocupado um papel de destaque, inclusive em discussões na internet, em conversas com as pessoas, né? É muito comum os católicos de hoje se referirem à missa tridentina, ou à missa, mesmo a missa nova, depois do Concílio Vaticano II, rezada em latim, ou um despertar do canto gregoriano. Do estudo das fontes da liturgia. Pois bem, isso que é algo que está se tornando cada vez mais popular entre os católicos mais estudados nos dias de hoje, já era um tema que eu estudava logo no início em que estávamos começando a internet, né? Os primeiros fóruns de discussão, listas de e-mail, lá no final de 97, por aí. E este tema da liturgia, então, ele foi, para mim, logo no início da internet, um tema de estudos. Eu comecei a procurar textos, procurar livros litúrgicos. Eu tenho uma parte da minha biblioteca justamente formada por livros de liturgia e outra por livros sobre liturgia. E verificando no estudo da liturgia que nem sempre nas paróquias o culto público devido a Deus era celebrado conforme que a igreja mesmo queria, eu comecei a me dar conta de que esse respeito às normas litúrgicas e o entendimento à profundidade da liturgia era algo que deveria ser resgatado. Quer formando melhor os padres, quer ajudando os leigos a terem um maior conhecimento dessa liturgia que por vezes lhes era negada na paróquia pela bagunça litúrgica, pelo desrespeito às normas, né? Então nós fomos começar, junto com outros amigos, a ajudar a formar o clero, ajudar a formar os padres. Aquela piada de que antes se contava que não se deve ensinar o padre a rezar a missa, hoje, infelizmente, não é uma piada, mas é uma realidade. Nós temos que ensinar alguns padres a rezar a missa assim. Então, eu percebi desde cedo, junto com o meu diretor espiritual, junto com a oração, a perceber que eu tinha algo a fazer pelo estudo que eu estava desenvolvendo, né? Não bastava eu simplesmente acumular conhecimento. Porque não seria para minha vaidade, para simplesmente acumular conhecimento, saber as coisas. Não, eu tenho que colocar em prática a serviço de Deus. Então nós procuramos formar as pessoas e com isso surgiu o site que muitas pessoas conhecem, que ainda hoje é uma referência em língua portuguesa sobre o assunto da liturgia, já foi recomendado pelo Vaticano várias vezes também, que é o Salve a Liturgia. Né? Um site, um blog que surgiu despretensioso, né? Começou a agregar outras pessoas, começamos a escrever vários textos e hoje é um site que nós não alimentamos quase mais, porque já escrevemos o que tínhamos que escrever na maioria das vezes, mas ao mesmo tempo continua sendo altamente visualizado.
Então, por conta deste tema da liturgia, da fundação do Salve a Liturgia, muitas pessoas continuam a procurar, não só a mim, como outros membros da equipe do blog, para dar palestras, para falar sobre esse tema que me toca muito, né? E o que tem a ver liturgia com literatura? É muito fácil, claro, literatura católica, certamente, mas é muito fácil nós, quando estamos falando de literatura católica, nos atentarmos aos escritores católicos, né? É muito fácil lembrar em literatura católica de Chesterton, por exemplo, que escreveu não só textos de não ficção, como textos também de ficção. Então é muito fácil nós nos lembrarmos de um católico que foi literato. Por outro lado, nós podemos, num conceito mais amplo de literatura, que não fala apenas de contos, de histórias, mas da escrita em geral, podemos nos lembrar dos santos que foram escritores, podemos nos lembrar dos grandes teólogos que escreveram, São Boaventura, São Tomás, nós podemos falar de Santo Agostinho, dos grandes padres da igreja, nós podemos nos lembrar dos papas que escrevem encíclicas. Então, nesse sentido, é muito fácil de falar de literatura católica. Mas o que a liturgia tem a ver com a literatura? Ainda que literatura católica. Este é o tema que nós vamos tratar nessa breve aula, fazer essa conexão entre a liturgia e a literatura. E eu gostaria de começar citando alguns trechos deste livro, Missarum Solemnia, que é um livro que conta a história do desenvolvimento do rito romano, desde os primórdios, ainda no início da época apostólica, e fala um pouco de outros ritos litúrgicos também da igreja, mas ele vai falando do desenvolvimento do rito romano, cada parte da missa, qual é o sentido dela e como ela surgiu. Mas antes disso, na introdução, o padre Jungmann, que é um jesuíta, né, perito em liturgia, ele nos fala que a missa foi denominada já como obra de arte central da cultura cristã. Então a missa, que é o ato litúrgico por excelência, é uma obra de arte também. É uma obra de culto, claro, é uma obra de culto a Deus, mas ela também tem algo de arte, até porque a arte nos remete a Deus. Então nós já estamos começando a entrar na senda da literatura, porque a literatura é uma forma de arte, né? O Hugo Ball, que era um dramaturgo morto em 1927, dizia que para o católico, veja, um dramaturgo, né, um especialista em teatro, para o católico, no fundo, não pode existir um teatro. Um especialista em teatro falando disso, né? O espetáculo que o domina e o que o prende cada manhã é a Santa Missa. Quer dizer que ele não está condenando o teatro, ele é um dramaturgo. Ele está dizendo que diante da realidade que é a Santa Missa, e que é a realidade que ao mesmo tempo se expressa por atos cênicos, que são atos muito plásticos, os gestos do padre, os cantos que se entoam, a maneira como se impunha o incenso, né? Tudo isso tem uma dramaticidade, mas é uma dramaticidade que não conta uma ficção, uma dramaticidade que conta uma história real. Então, diante disso, todo o teatro se esvaece, né? E nós podemos perceber que teatro é uma forma de literatura também. Uma literatura encenada, mas que parte de um texto. Mas para nós chegarmos a um ponto mais concreto sobre literatura, lembramos de Paul Claudel, que é um convertido, né, que ficava entusiasmado com a grandeza da liturgia quando ele foi à missa. E agora eu cito Paul Claudel. Foi a poesia mais profunda e mais grandiosa. Foram os gestos mais nobres que jamais foram permitidos a um ser humano. Não podia me saciar na contemplação do espetáculo da Santa Missa. Ele chama então a missa de não só um espetáculo agora, como uma obra de arte teatral, mas ele diz que é a poesia mais profunda. E o que é a poesia? É algo que fala muito a nossa alma, que tem um ritmo determinado, que tem uma musicalidade nas palavras, nós podemos dizer. A missa tem essa musicalidade nos gestos, tem uma musicalidade nas palavras, tem uma musicalidade nas cerimônias que são desenvolvidas. Elas não são cerimônias jogadas a esmo na liturgia. O padre não faz algo porque tem que fazer. Ele faz algo que conduz a outro, é todo um drama, é todo um desenrolar de uma história que vai se descortinando à nossa frente pelos atos do sacerdote. Ainda mais numa missa solene, com um sacerdote, com um diácono, com um subdiácono, com os acólitos, com um coro cantando em canto gregoriano, um desenvolvendo uma polifonia. Claro, aí estamos falando de música, mas mesmo assim uma música que se baseia num texto. Até porque o canto gregoriano, por excelência, nós vamos falar depois, ele é um canto a serviço da letra, nós vamos falar disso depois. Então mesmo essa musicalidade, ela é uma forma de expressar algo literário, contar uma história real,
mas ainda assim uma história. Né? Então essa pequena introdução para nós entendermos como a literatura católica ela tem íntima conexão com a liturgia também católica. Né? Para nós sabermos o que é propriamente a liturgia, porque alguns já estudam liturgia, já sabem o que é, mas é preciso que nós caminhemos passo a passo, né? Demos um passo de cada vez. Nós temos que situar a liturgia no plano da salvação. Né? E qual é o plano da salvação? Qual é o plano de Deus para nós? Nós temos que entender que, em primeiro lugar, Deus nos ama infinitamente. Deus nos ama com um amor que nós não podemos comparar nem a amores humanos. Né? O profeta Jeremias dizia que assim como uma mãe ama o seu filho, que uma mãe não pode esquecer do seu filho, Deus nos ama, e ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, Deus continuaria a nos amar. Ele escreveu certamente Jeremias, e aí nós temos literatura também, literatura bíblica, e que é lida em alguns dias em algumas missas, em alguns textos do breviário, então é uma literatura litúrgica também. Jeremias escreveu numa época em que, de certo, as mães amavam mais os filhos, porque nós vemos hoje uma discussão absurda, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, em que mães querem ter o direito de matar os seus filhos. Então, talvez a comparação do amor de Deus com o amor materno nem sempre caiba no dia de hoje, em que mães querem matar seus filhos. Então, demonstram que não os amam. Né? Mas ainda que uma mãe não ame seu filho, ainda que uma mãe seja uma mãe dessas que pleteiam um aborto no STF, ainda assim Deus nos ama. Então, Deus nos ama e nos cria por amor. Mas o homem não responde a esse amor. O homem não obedece à ordem simples de Deus, de amá-lo, de estar com ele, de comer todos os frutos menos um fruto. Ele vai lá e come exatamente aquele fruto que era proibido. Então entra o pecado no mundo. E aí nós temos então essa grande má notícia já no início da humanidade. Apesar de Deus nos amar, o pecado entra no mundo. O homem rompe a amizade com Deus. O homem não está mais com Deus. Há um abismo entre o homem pecador e o Deus santo. Deus poderia deixar tudo por aí? Deus não é obrigado a nos salvar? Deus não é obrigado, ainda que nos ame, Ele não é obrigado a nos salvar. Deus não precisa de nós, não é Ele que precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Na sua soberana vontade, Ele poderia simplesmente dizer: o homem escolheu o caminho que não é o que eu determinei. E se ele escolheu esse caminho que não é o que eu determinei, o homem que siga esse caminho de maldade e de pecado longe de mim, porque ele escolheu isso. Mas Deus, por livre vontade, no exercício da sua liberdade, porque se ele não fosse livre não seria Deus. Deus não pode ser escravo de nada, senão ele perde a sua onipotência. Deus escolhe continuar amando o homem e escolhe salvá-lo. Então, além da má notícia que é o pecado, nós temos a boa notícia, que é a salvação que Deus promete conceder. E ele poderia conceber essa salvação de qualquer maneira. Ele poderia estalar os dedos e salvar o homem. Mas ele escolhe ele mesmo se encarnar. Ele mesmo se tornar um homem. Ele, sem deixar de ser Deus, ele escolhe se tornar homem como nós. Igual a nós em tudo, exceto o pecado. E morrer na cruz, oferecendo um sacrifício. Sendo Deus, porque o sacrifício de apenas um homem não poderia salvar o pecado, não poderia retirar o pecado, não poderia salvar o homem, porque o homem é pecador. Né? Então teria que ter um sacrifício infinito, conforme a ofensa que foi infinita. Uma ofensa a Deus é infinita. Então o sacrifício por essa ofensa teria que ser infinito, só poderia ser oferecido por Deus. Mas ao mesmo tempo o pecado é do homem, não é o pecado de Deus. Então teria que ser um homem. Então foi conveniente que Cristo, aquele que morreu na cruz pelo nosso pecado, fosse ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Então Deus nos salva em Jesus. Aquele abismo entre o homem pecador e o Deus santo, ele tem agora uma ponte por onde nós podemos passar. Nós podemos chegar até Deus, coisa que nós não podíamos. Aquela inimizade que nós tínhamos com Deus, nós não temos mais, pela cruz. A amizade com Cristo é resgatada, é retornada, ela volta a fazer sentido. Cristo nos conquista do Pai, pelo seu sacrifício na cruz, a graça. E a graça nos torna filhos de Deus. A graça nos torna aquilo que Cristo é pela sua natureza. O que Cristo é pela sua natureza? É filho de Deus. Eu, pela minha natureza, não sou filho de Deus. Nenhum de nós, pela sua natureza, é filho de Deus. Nós somos filhos dos nossos pais, pela nossa natureza. Cristo, pela sua própria natureza, é filho de Deus. Mas a graça nos torna aquilo que Cristo é pela natureza. Nós nos tornamos filhos de Deus pela graça.
Então a graça é isso que nos torna semelhantes a Deus, nos torna filhos de Deus, e nós então recebemos essa divindade, não no sentido de mudar a nossa natureza, porque Deus pode assumir uma outra natureza, nós não podemos assumir uma outra natureza. Deus pode assumir uma natureza inferior que a humanidade, né? A humana. Nós, que somos homens, não podemos nos tornar Deus, porque é próprio de Deus existir desde sempre, é próprio de Deus ter poder, e nós não temos. Então o homem não pode se tornar Deus, Deus pode se tornar homem. Mas ainda assim, Santo Irineu respondia já no início da igreja que Deus se faz homem para que o homem se torne Deus. Significa que nós vamos nos tornar deusezinhos com seus próprios universozinhos, conforme os mormons acreditam, por exemplo? Não. Significa que nós vamos nos tornar semelhantes a Deus. Mas tão semelhantes a Deus que ainda que a nossa natureza não mude, ainda que nós não assumamos a natureza divina, a graça nos torna semelhantes a Deus. E este é o plano da salvação. Esta é a vida cristã. E o que tem a ver isso com a liturgia? E o que tem a ver isso com toda a história bíblica, por exemplo, do Antigo Testamento? Bem, começamos pelo final, pela história bíblica. Todo o Antigo Testamento nada mais é do que a história que nos leva até a cruz. É a preparação, é o simbolismo, são as sombras e os tipos que nos levam até a cruz. É a história de todo um povo, porque Deus criou esse povo preparando para que nele nascesse o Cristo, que morreria na cruz, para nos dar essa graça com a qual nós nos tornamos filhos de Deus, iguais a Cristo. Conforme Cristo é para a natureza, nós, então pela graça, o somos por essa graça que Cristo conquista na cruz, derramando seu sangue. A liturgia rememora tudo isso. E no caso da missa, não só rememora, como torna presente o sacrifício da missa. E nós vamos entrar depois quando definirmos o que é a missa. Resta saber que na história da preparação para esta cruz, da preparação para a vinda de Cristo, o povo hebreu, que era aquele povo que Deus estava preparando, o povo escolhido, durante gerações após gerações, passando os patriarcas, os profetas, para preparar a vinda de Cristo, eles preparavam-se para a vinda do Messias, mas eles não deixavam de cultuar a Deus. Um Deus que eles serviam, um Deus a quem eles amavam, mas que eles ainda não tinham essa relação tão pessoal como depois de Cristo. Porque eles ainda não viviam no regime da graça, viviam no regime da lei, mas ainda assim era uma preparação da igreja. Tanto que Israel era a igreja da época. Hoje a igreja é o novo Israel. Então é o povo de Deus. Não são os judeus lá do Estado de Israel que continuam o Israel do Antigo Testamento. Quem continua o Israel do Antigo Testamento é a igreja. A história de Abraão, de Moisés, dos profetas, não é a história só dos judeus modernos. É a história dos cristãos. É a história dos católicos. Aquele povo antigo é o nosso. Nós somos os herdeiros do Antigo Testamento. E eles cultuavam a Deus. Eles tinham uma liturgia que era feita a partir da pregação da palavra nas sinagogas das cidades menores, e uma liturgia sacrificial no templo na cidade de Jerusalém. Antes do templo, no tabernáculo, depois quando Salomão construiu o templo, era feito no templo. Tanto que a lei de Moisés previa uma classe sacerdotal, né, que era tirada dos descendentes de Arão, da tribo de Levi. E os outros levitas, também da tribo de Levi, que ajudavam os sacerdotes. E antes da lei de Moisés, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, já havia um sacerdócio também entre os patriarcas, entre os chefes daquela família, daquele povo, que era o povo escolhido por Deus, né? E ofereciam também sacrifícios. Então existia uma liturgia, que era um simbolismo da liturgia atual, era uma preparação para a cruz, assim como a nossa liturgia hoje é uma continuação dessa cruz. E dentro desta liturgia, principalmente após a construção do templo por Salomão, se destacava o Cântico dos Salmos. O Cântico dos Salmos. Então aqui nós vemos um ponto muito concreto de intersecção entre liturgia e literatura, porque os salmos são escritos, né? Estão na Bíblia. São escritos, é literatura, né? É uma obra literária, é uma obra espiritual, uma obra teológica, uma obra de devoção, mas é uma obra literária, mas literária que se presta ao culto a Deus. Se ela é uma obra literária que se presta ao culto a Deus, ela é uma obra de literatura e de liturgia, e que contém não somente elevações espirituais. Eu rezo os salmos todos os dias quando estou rezando o breviário, rezando a liturgia das horas,
né? Nós rezamos os salmos nas missas em que nós vamos, que sempre tem um salmo. Textos dos salmos às vezes estão presentes em outras composições da liturgia também, na antífona de entrada, na antífona da comunhão, em alguns cantos gregorianos. Quer dizer, os salmos estão sempre presentes na liturgia hoje e estavam presentes na liturgia do Antigo Israel. Mas além da beleza litúrgica, da beleza teológica, porque eles são revelação. A Bíblia não tem livros simplesmente por serem bonitos, né? Elas têm livros porque nos trazem a revelação. Então elas têm uma beleza teológica também. E além da beleza devocional, ou seja, porque nos levam até Deus, elas têm uma beleza literária no nível puramente artístico. Esquecendo que é revelação, esquecendo que nos leva a Deus, esquecendo que é teologia, esquecendo que é liturgia, esquecendo que é devoção. Uma análise puramente artística dos salmos nos revela uma riqueza literária. Por exemplo, um dos salmos muito importantes, né, quando Davi mandou o seu melhor amigo para a guerra para morrer, para ficar com a mulher dele, né, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, e fez algo nesse sentido, esse pecado foi apontado pelo profeta Natã para Davi. E Davi, então, percebeu que ele tinha pecado contra Deus. Ele percebeu a gravidade do seu pecado. Ele, como rei de Israel, aquele que deveria custodiar o seu povo, ele trai o Deus a quem o povo serve. E o que Davi faz? Davi rasga suas vestes, ele se penitencia e ele escreve. Ele escreve. A literatura dos Salmos é uma literatura de sentimentos. Ele sente que ele está amando a Deus, ele escreve um louvor. Ele sente que ele está atraindo a Deus, ele escreve um pedido de perdão. E este pedido de perdão, que é o Salmo 50, ou nas Bíblias hebraicas, né, o Salmo 51, que é a mesma das protestantes, que é o Miserere. Este salmo, ele era muito presente na liturgia judaica, na liturgia hebraica, mas ele também é um salmo presente na liturgia católica hoje. É um salmo presente na liturgia católica, quer como uma sugestão no rito da penitência para prepararmos-nos para a confissão, que como sacramento é uma liturgia, né? Quando a gente vai no confessionário, se confessa com o padre, é uma liturgia, é um sacramento. Então é uma celebração litúrgica também, ainda que individual, mas é uma celebração litúrgica. E o Salmo 50 é prescrito como uma das formas de preparação. Então ele é uma liturgia. Por outro lado, ele está presente em vários textos, várias horas canônicas do breviário. Geralmente nas sextas-feiras, que é o dia penitencial por excelência, nós rezamos o Salmo 50 na liturgia católica. E já se rezava no Antigo Testamento. E eu me permito ler alguns trechos do Salmo 50 para que as pessoas tenham, então, a familiaridade com esse texto e entendam do que nós estamos falando, né? É um salmo famoso que começa com: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Vejam como ele repete várias vezes a mesma condição interior. Eu pequei, me perdoa. Eu pequei, me perdoa. Mas ele não repete com a mesma palavra, ele fala a mesma coisa de formas distintas. Tende piedade segundo a vossa bondade, apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente a minha falta, purificai-me do meu pecado. Essas sentenças dizem a mesma coisa. Purificado o pecado, apagai a iniquidade, lavada a falta, né? A vossa sentença é justa, reto o vosso julgamento. E o pedido de perdão: tende piedade de mim, apagai minha iniquidade de novo, diante de vós está o meu pecado, só contra vós eu pequei. Então ele confessa o seu pecado de maneiras diferentes e ele pede perdão por esse pecado. Não adianta só confessar: pequei. Reconhecer que é pecado, que pecou, não é pedir perdão. Primeiro é o reconhecer-se pecador, depois é o pedido de perdão. Ele faz essas duas coisas. Ele reconhece pecador e confessando seu pecado, e depois ele pede perdão, ele clama misericórdia, várias vezes, de diferentes modos. Isso é uma forma literária, isso é uma forma de arte, é uma repetição da mesma sentença, é uma repetição da mesma ideia várias vezes. Artisticamente, como forma de embelezar, logicamente ou psicologicamente, como forma de reter na memória, mas evidentemente que ele tem uma função mais profunda. É uma literatura não a serviço de si mesma, é uma literatura não recreacional, não é uma literatura simplesmente para o deleite humano, é uma literatura para levar o homem à oração. É uma literatura para que, assim como Davi
escrevendo este salmo, ele manifestou a sua dependência de Deus e confessou seu pecado e pediu perdão, ele escreve para que nós, quando leiamos esse salmo, tenhamos também a consciência de que nós somos pecadores, de que nós temos que pedir perdão a Deus, de que nós temos que confessar o nosso pecado. Então, a literatura, já nos salmos, a literatura litúrgica, a conexão entre a literatura católica e a liturgia também católica, ela tem uma função. Ela é bela, ela nos eleva a Deus pela beleza, mas não é só isso. O principal, ela nos eleva a Deus por despertar em nossa alma os sentidos de louvor, de confissão dos pecados e de abertura da alma a Deus. Se não for isso, se não tiver esse sentido, se esgotar apenas na arte, por mais que seja uma arte bela, por mais que seja uma arte que pela beleza nos leve a Deus, ela não tem o seu sentido profundo de culto a Deus, que é da liturgia. Então os salmos no culto do Antigo Testamento, como nós vemos pelo exemplo do Salmo 50 de Davi, é o exemplo maior da relação entre a literatura e a liturgia. Mas através da análise dos salmos nós vamos poder caminhar por outros pontos também. Então nós sabemos então que este culto do Antigo Testamento ele vai desembocar no culto do Novo Testamento, porque o Antigo prepara o Novo. O Antigo ele é a caminhada do povo de Deus até a cruz de Cristo, quando ele morre por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Então, quando Cristo ele vem e ele morre na cruz, ele se oferece ao Pai. Quando ele está morrendo na cruz, ele está praticando um ato de culto. Ah, mas é Deus cultuando a Deus? Sim, é Deus cultuando a Deus, mas nós temos que entender que Jesus é Deus e é homem. Então, ao mesmo tempo, é a humanidade prestando culto a Deus. É o ato supremo de culto a Deus, é a cruz de Cristo. A gente está acostumado a entender que culto é uma reunião de oração com um determinado tema, determinada temática, um roteiro a ser seguido, né, na missa ou em algum outro tipo de culto. Mas não, o culto é o ato de adoração suprema a Deus. E qual é o ato de adoração suprema a Deus, se não a obediência? Cristo morre porque é obediente. Ele obedece ao Pai, morrendo por nós na cruz. Então ele entrega a humanidade ao Pai. Naquele momento ele está adorando ao Pai. O Filho adora ao Pai. De uma maneira muito concreta, morrendo na cruz, vertendo seu sangue por nós. Então o ato supremo de culto a Deus é a cruz de Cristo. Não é simplesmente um ato de sofrimento, é um ato de culto. A cruz é um ato de culto. Mas Cristo, para mostrar a todos nós o significado do que é a cruz, que foi feito na Sexta-feira Santa, no dia anterior, na Quinta-feira Santa, ele celebra uma ceia com os seus apóstolos. E ali ele usa o culto pascal do Antigo Testamento, com a figura do cordeiro, com o abençoar dos pães, ázimos, e com tomar o cálice do vinho, mas ele pega todo aquele ritual do Antigo Testamento que era para ser feito na Páscoa, porque era a Páscoa hebraica aquele dia, e ele ressignifica a Páscoa hebraica. Porque agora não se trata apenas de comer pães ázimos como lembrança do Egito, mas se trata de comer o pão ázimo, porque o pão, pela palavra do sacerdote, vai se transformar no próprio corpo de Cristo. Não se trata de tomar o vinho como um acompanhamento ritual do pão ázimo do cordeiro pascal que vai ser comido, mas se trata de tomar o vinho que pela palavra do sacerdote vai se tornar o sangue de Cristo. Então ele pega aquele texto do Antigo Testamento, aquele rito do Antigo Testamento e ressignifica. Vejam que então não há uma solução de continuidade, não há uma ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Bem, aqui é antigo, aqui é novo, pum, acabou. Não há uma ruptura. Cristo ele faz a ponte do Antigo para o Novo de uma maneira muito natural. Ele pega o culto do Antigo Testamento, continua celebrando este culto, mas com uma nova significação. A partir de agora, o pão não é uma lembrança apenas do Egito, que tiveram que sair correndo por causa das pragas. Não. É o pão do seu próprio corpo, é o vinho do seu próprio sangue. E o cordeiro é agora ele próprio. Porque o cordeiro que tiveram que comer às pressas para fugir da morte dos primogênitos, poder atravessar o Mar Vermelho, fugir dos egípcios, lá quando Moisés libertou o povo, é agora não apenas um cordeiro mesmo, o bicho, o cordeiro, a ovelha, é o próprio Cristo. Porque se continuou a matar os cordeiros como prova de ato de culto a Deus para saciar a ira de Deus, digamos assim, né? Era os cordeiros que eram oferecidos para aplacar o pecado.
Pois bem, agora Cristo é oferecido para pagar o pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo aquilo do Antigo Testamento vai começar a ter novo significado, a ter um novo entendimento. E isso é feito já na Quinta-feira Santa. Esta Quinta-feira Santa, onde o pão se torna o corpo, o vinho se torna o sangue, e eles são consagrados separadamente. Né? O pão está aqui e o sangue está ali. Isso significa o quê? Um corpo sem sangue. Mas na verdade a gente sabe que no corpo está o sangue e no sangue está o corpo. Mas visualmente está separado. Né? O sangue está num cálice e o corpo está ali numa patena, na hóstia, no pão. Visualmente são separados. Significa um corpo morto, significa morte. Né? Foi derramado todo o sangue. Então a Quinta-feira Santa ela é uma antecipação da Sexta-feira Santa. A última ceia é uma antecipação da cruz. A Quinta-feira Santa é uma antecipação do sacrifício de Cristo. Ele faz, a Quinta-feira Santa já é o sacrifício. Por isso que o tríduo pascal é uma coisa só. Né? A Quinta-feira Santa não é simplesmente a última refeição de Jesus com seus amigos. A Quinta-feira Santa é a morte de Cristo da Sexta-feira Santa antecipada. É uma máquina do tempo que volta um dia. É a antecipação. O que está acontecendo ali é a mesma coisa que vai acontecer na sexta. Só que na sexta de uma maneira cruenta, com derramamento de sangue. Na quinta-feira de uma maneira incruenta. E assim como a cruz pode ser antecipada para a última ceia na Quinta-feira Santa, ela pode ser perpetuada. Se a máquina do tempo volta a cruz para trás, a máquina do tempo também bota a cruz para frente. Se há uma unidade essencial entre a ceia e a cruz, há uma unidade essencial entre a cruz e aquilo que perpetua essa cruz. E o que perpetua essa cruz? A missa. O elemento central da liturgia católica. O elemento central da liturgia católica não é a oração. O elemento central da liturgia católica não é o cântico de salmos. O elemento central da liturgia católica não é um cumprimento ritual de determinadas cerimônias. O elemento central da liturgia católica é a cruz, o ato supremo de adoração do Filho ao Pai. E que se torna realmente presente na missa. A missa não é um lembrar da cruz, a missa é um perpetuar da cruz. A missa não é apenas uma recordação do sacrifício, ela é o sacrifício. Não um novo sacrifício, mas o mesmo. Não se torna um novo porque o sacrifício da cruz é suficiente. Nós não precisamos de um novo sacrifício. É o mesmo, o da cruz foi único, suficiente e irrepetível. O único, suficiente e irrepetível. A missa, então, não é um novo, não é algo a acrescentar. Ele é o mesmo sacrifício da cruz. Assim como a cruz pode ser antecipada para a última ceia, ela pode ser perpetuada na missa. Então, entre ceia, cruz e missa, há uma unidade essencial. O culto essencial, o culto supremo de latria, de adoração a Deus Nosso Senhor, é o oferecimento de Cristo na cruz, perpetuado na missa. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos liturgia. Se nós não entendemos liturgia, nós não podemos fazer a conexão dessa liturgia com os temas de literatura. Pois bem, Cristo, então, ele antecipa o seu sacrifício para a Quinta-feira Santa, na última ceia, e nessa última ceia ele dá como que o comando do que tem que ser feito para a perpetuação, que é o que? A consagração do pão e do vinho, como o corpo e sangue de Cristo, fazendo isso em memória dele, até que ele venha. Então ele dá o comando para os apóstolos. Façam isso, repitam isso. Repetindo a última ceia, vocês vão perpetuar a cruz. Repetir a ceia é perpetuar a cruz. Nós vemos às vezes nas discussões que os protestantes eles têm um entendimento da liturgia, da ceia, da distribuição dos elementos. E isso já vem desde Lutero como uma negação de sacrifício e uma mera ceia. Por outro lado, alguns católicos, querendo combater o protestantismo, no que eles têm razão, acabam se equivocando em alguns temas, achando que tudo é coisa de inovação do Vaticano II e aquela história toda. E eles negam o caráter de ceia da missa. Não tem nada a ver com a ceia. Não, tem a ver com a ceia. O problema não é dizer que a missa é ceia, o problema é dizer que a missa é só ceia. Dizer que é ceia não é problema, mas ela é uma ceia sacrificial. Uma ceia sacrificial. O problema é ela ser só ceia. E isso é a mentalidade protestante. Agora nós não podemos negar que ela é ceia, porque ela é ceia, mas ela é uma ceia que perpetua a cruz. Essa é a definição da missa. Ela não deixa de ser ceia, mas ela só perpetua a cruz porque ela repete a ceia. Mas ela é o sacrifício. Mas é sacrifício e ceia. Cruz, ceia e missa são a mesma coisa. Cristo então diz, fazei isso em memória de mim. O que os apóstolos fazem? Fazem isso em memória dele.
Então, após Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, eles continuam celebrando essa ceia. E nós vemos nos Atos dos Apóstolos e depois nas cartas, também nas epístolas, eles repetindo que eles estão fazendo a ceia. São Paulo vai narrar uma cena de instituição da Eucaristia, como os apóstolos vão também, os evangelistas vão também falar isso no Evangelho. Então, desde o início da igreja, há essa repetição, esta repetição da ceia perpetuando a cruz. E isso é a missa. Evidentemente, nós não vamos ver lá em Jerusalém, com São Tiago, uma missa pontifical com incenso, canto gregoriano. Por quê? Porque os elementos exteriores, acidentais, não substanciais da missa não estão presentes. Eles vão ser desenvolvidos conforme a igreja se desenvolve. Eles vão ser formados, esses ritos. E os ritos vão ser formados com a mesma essência, que é a repetição da ceia para perpetuar a cruz, conforme as culturas. Então nós vamos ver na Armênia a formação de um rito próprio à mentalidade armênia. Nós vamos ver ali na Síria a formação de ritos litúrgicos, de orações, de posturas de sacerdote, dos paramentos, do que dizer, do que falar, de como compor quais leituras, conforme a mentalidade ali dos sírios. No Egito, a mesma coisa, conforme a mentalidade dos coptas. Então vão se desenvolvendo ritos específicos, conforme as suas culturas. Mas qual a diferença? Esses ritos todos falam a mesma coisa, esses ritos todos são a mesma missa. A essência é a mesma. Tem a consagração do pão, a consagração do vinho, é o sacrifício, mas as orações que cercam, isso vão se desenvolvendo aos poucos conforme a mentalidade dos povos. Então algumas orações vão sendo acrescentadas num rito, outras vão sendo acrescentadas em outro. No Egito vai se falar de um jeito, na Síria vai se falar em outro, em Constantinopla de outro, em Roma de outro modo. A essência vai ser a mesma, mas os textos que vão sendo proferidos são diferentes. São diferentes. E todos esses textos carregam, com o tempo, uma dramaticidade literária. Porque se percebe que a liturgia católica, como herança desta liturgia hebraica, ela continua também este mesmo ímpeto dos salmos, esta mesma grandiosidade de compor textos de adoração, de pedido de perdão, de petição, de louvor, de agradecimento a Deus, conforme a tradição dos salmos. Isso vai inspirar muitos compositores. Compositores não só de música, mas de letra, ou seja, literatos. Vai inspirar muitos santos a escreverem textos que vão ser incluídos nas liturgias respectivas de vários ritos. Não só do rito romano, dos ritos orientais também. Nós podemos falar de Santo Éfrem, o sírio, né, que era um místico, era um eremita e ao mesmo tempo compunha textos de orações belíssimas que foram sendo incorporadas na liturgia síria e até na liturgia bizantina. Nós podemos falar de Santo André de Creta, que compõe o seu grande cânon, que tem uma grandiosidade artística muito grande. Podemos falar de São Basílio Magno, que compõe todo um rito que é utilizado no rito bizantino e também ali no rito copta. São João Crisóstomo, que além de patriarca de Constantinopla, né, então o chefe da igreja bizantina, ainda em comunhão com Roma, escritor de livros teológicos de importância imensurável, ele também compõe a estrutura básica do rito bizantino, que é celebrado até hoje. Não somente pelas igrejas ortodoxas, mas pelas igrejas orientais católicas, em comunhão com Roma, que usam esse rito bizantino da Divina Liturgia de São João Crisóstomo. Né? Nós podemos falar de russos, podemos falar de ucranianos, de melquitas, que utilizam estes ritos, esses textos de São João Crisóstomo. Um santo que escreve para a liturgia. Então, liturgia e literatura também. Vamos falar de São Damaso, que é a base do que nós temos hoje como rito romano, morreu em 384. Podemos falar de São Gregório Magno, que morreu em 604, e que é daí que vem a composição da missa como uma missa gregoriana, né? O canto gregoriano vem dele também, é um papa, morreu em 604. Podemos falar de Santo Ambrósio. O rito da igreja de Milão não é o rito romano, é o rito ambrosiano. Ele deve muito às composições de Santo Ambrósio. Santo Agostinho diz que se converte ao ver os hinos da igreja de Milão, muitos deles compostos por Santo Ambrósio, quer na sua música, quer na sua letra. Então, textos que levam à conversão. E a conversão não de um Rafael Brodbeck, a conversão de um Santo Agostinho. São Gelásio I foi papa de 492 a 496. Ele consolida o texto do ordinário da Cúria Romana, né? Que depois o São Gregório Magno vai fazer com que seja mais normativo, acrescenta um ponto ou outro, e com ele como que se consolida.
mas o texto do ordinário, e não do próprio, o próprio é o que varia, o ordinário é o que é fixo, ele vai começar essa consolidação com São Gelásio primeiro, e aí termina então com... Ele começou com São Damaso, consolida-se com São Gelásio, e algumas coisinhas vão sendo acrescentadas no próprio por São Gregório, que é quem vai dar a autoridade definitiva para esse missal, que não era um missal universal. Tá? Era um missal de um rito romano, portanto utilizado só em Roma. Era o missal das missas com o Papa. Mas com o tempo, algumas outras dioceses na volta de Roma vão sofrendo essa influência e vão deixando de celebrar conforme seus próprios ritos, adotando os ritos do Papa, porque é mais seguro, porque é mais fácil de ter acesso aos textos, né, de não ter adulteração. Quando surgem os franciscanos, São Francisco adota este rito para a sua ordem e eles vão levando o rito romano por onde passam. Porque eles são frades itinerantes, então eles vão para a Gália e eles levam o rito romano. Então, junto dos ritos ali da Gália, vão ter, que já é Reino Franco, né, não é mais Gália, mas eles vão começando a usar o rito romano também. A autoridade de Carlos Magno, como que obrigando o rito romano a outras províncias eclesiásticas do seu império, também vai fazer com que este rito romano realmente comece a conquistar o Ocidente, até que nós chegamos ao Concílio de Trento, que para combater os protestantes que se utilizavam dos ritos para a propagação das heresias, não é somente da pregação, mas dos ritos também, tanto que Lutero compôs uma missa alemã, né, e compôs uma agenda litúrgica para uso nas dioceses que tinham abdicado da obediência a Roma e começaram a seguir as heresias luteranas. Isso vai acontecer em Genebra também com Calvino. Eles começam a compor ordens de culto que expressam a sua heresia, liturgias que expressam a sua heresia. O livro de oração comum dos anglicanos vai expressar coisas muito católicas, mas vai expressar também algumas verdades calvinistas, alguns pontos de fé calvinistas. Então o Concílio de Trento, intuindo que a liturgia, quando ela expressa, quando ela é guiada pelos hereges, ela expressa heresias, ela tenta uniformizar o culto para que haja um combate mais efetivo ao protestantismo naquele momento. Ela vê que é necessário que haja uma certa unidade. Então o Concílio de Trento ele não nega os ritos orientais e não nega os ritos ocidentais que tenham 200 anos, né? Que é o que o concílio fala. Por quê? Porque já tem uma certa tradição, uma consolidação, já se sabe que ali não tem erro. Mas ele proíbe criações de novos ritos naquele momento. E ele pede, então, que o Papa consolide algo. O Papa São Pio V, ele pega todo aquele missal que era Damaso Gregório Gelasiano, digamos assim, né? Que era Damasiano, Gregoriano e Gelasiano, que era o missal da Cúria Romana, o missal utilizado pelo Papa em Roma, que já estava espalhado por boa parte do Ocidente, às vezes obrigatoriamente, às vezes não, mas já era generalizado o seu uso, e ele impõe a todas as dioceses do Ocidente, salvo aquelas onde há um rito com mais de 200 anos, como em Milão, como o rito bracarense, né, como o rito lá de Toledo, que é o mozárabe, enfim, e de algumas ordens religiosas. Mas dessa maneira o rito romano se torna espalhado por todos os lugares. Temos que ver que a Inglaterra, nesse momento, ela já está separada de Roma, né? Então ela não, os católicos da Inglaterra, que eram muito poucos, eles não têm nem conhecimento do rito romano, do missal romano de São Pio V, que não chega até as ilhas. Porque os católicos que não querem, que são católicos, não são anglicanos, não são os que estão lá fazendo seus cultos nas catedrais, não, eles estão escondidos nas fazendas ali, celebrando missa, eles não estão celebrando a missa com o rito romano. Eles estão celebrando missa com o rito que os ingleses utilizavam antes da Reforma. Porque é a única coisa que eles têm, que é o rito de Salisbury, né? O rito de Sarum, em latim. Que é a base, inclusive, da liturgia anglicana. Liturgia anglicana que com a volta dos anglicanos, agora nós estamos saltando muitos anos, né, muitos séculos, com a volta dos anglicanos à fé católica, boa parte, foi mantido. E o Papa reconheceu isso como um patrimônio anglicano e eles têm missais próprios. Católicos que eram anglicanos têm uma liturgia própria que é baseada nesse rito medieval, que é o rito de Sarum, e que se usa até hoje. É um inglês elisabetano, é um inglês shakespeariano, muito bonito, né? E claro, purificado dos erros calvinistas lá dos anglicanos, né?
mas aquilo que eles souberam preservar do catolicismo medieval. Veja como a literatura ela vai dialogando mesmo com a liturgia, também na defesa da ortodoxia e no combate à heresia. Nós falamos em liturgia armênia e falamos em liturgia bizantina. Eu vou me permitir citar alguns textos para nós entendermos o que nós estamos falando. Isto aqui é um pequeno missal de fiéis da liturgia armênia, né? Pequeno da igreja armênia. Nós temos, então, textos da missa que são diferentes da nossa. Por exemplo, quando começa a missa, os clérigos, né, que são os que estão junto ali com o padre, não o padre, mas todos os clérigos, cantam ou rezam o mistério profundo, inescrutável e sem princípio. Vós que ornastes vosso reino celeste, dentro da luz inacessível com excelsa glória dos coros celestes. Com poder indizivelmente miraculoso, criastes Adão segundo vossa imagem divina, revestindo-o de glória graciosa no paraíso do Éden, lugar de encantos. Pelos sofrimentos do vosso santo unigênito, toda a criação foi renovada, e de novo o homem se tornou imortal, adornando-se com vestimenta inviolável. Rei celestial, guardai vossa igreja inabalável, e aos adoradores do vosso nome, guardai-os na paz. A missa armênia começa assim, uma recordação de que Deus é eterno e todo-poderoso, de que ele nos criou Adão, mas Adão caiu, não fala na queda de Adão, mas fala nos sofrimentos do filho, que foi necessário por conta da queda de Adão. Então, aquilo que nós falamos no início da aula, da base do plano de Deus, é recordado no início da missa. Porque a missa é essa perpetuação. E a missa armênia deixa isso bem claro com esses textos, que vocês veem que além de serem piedosos, teologicamente profundos, eles são literariamente profundos também. Na parte da confissão de pecados, que na liturgia romana nós temos o ato penitencial, eles falam aqui também: perdoai, absolvei e expiai os nossos pecados e fazei-nos dignos de vos glorificar prazerosamente. São palavras que são colocadas não a esmo, mas por vigor literário, né? Por busca da beleza também na literatura. Neste templo, diz o sacerdote, e diante destes santos símbolos, aceitos e glorificados por Deus, prostramo-nos por terra com humildade e temor neste santo lugar. E aí você já tem uma ideia de como são os outros ritos, né? Por exemplo, aqui o rito armênio. A gente está acostumado a ver o rito romano, no máximo, talvez o rito bizantino, alguma coisa. O rito armênio é uma coisa que nem todos têm esta compreensão. Na liturgia bizantina, um livro que ainda está, é da editora Ave Maria, ainda está à venda, que é o Ano Litúrgico Bizantino, tá? De uma freira bizantina, católica, em comunhão com Roma. O Ano Litúrgico Bizantino, da editora Ave Maria, ela nos traz textos dos vários... É um comentário de todo o ano litúrgico segundo o rito bizantino. Então ela traz vários textos que são presentes na liturgia. E um texto que, para mim, me fala muito é um texto da Páscoa no rito bizantino. Nós não temos isso no rito romano, mas vejam a beleza literária, né? Não somente teológica, a beleza literária deste texto que é cantado na Páscoa, né? E foi cantado diante de João Paulo II no aniversário do primeiro milênio da conversão dos ucranianos e dos eslavos em geral, dos ucranianos e dos russos, né? Na frente de João Paulo II. Foi cantado em eslavônio. Até porque eu não sei eslavônio, né? Em português, esse texto oficialmente, que na verdade é muito baseado em textos de São João Crisóstomo, São Gregório de Nazianzeno e São Basílio Magno. Ou seja, é um texto codificado na liturgia bizantina, baseado em textos de padres da igreja, textos patrísticos. Então, literatura católica dentro da liturgia também. O texto, nas suas duas últimas estrofes, diz o seguinte: ela louva a própria Páscoa, não é um louvor a Cristo, é um louvor ao evento Páscoa. É como que personificando a Páscoa. Páscoa esplendorosa, Páscoa do Senhor, Páscoa. Uma Páscoa puríssima sobre nós brilhou, Páscoa. Com alegria abracemo-nos uns aos outros, ó Páscoa que destrói a tristeza. Pois hoje o Cristo, resplandecendo do sepulcro como do tálamo, encheu as mulheres, aquelas que foram visitá-lo, né, de alegria, dizendo: levai o anúncio aos apóstolos. Dia da ressurreição, resplandeçamos-nos de alegria por essa festa,
Abracemo-nos uns aos outros. Chamemos irmãos também aos inimigos. Perdoemos tudo e todos pela ressurreição. E assim cantemos: Cristo ressuscitou dos mortos. Com a morte destruiu a morte. E aos mortos nos túmulos devolveu-lhes a vida. É uma poesia tipicamente oriental, tipicamente grega, adotada lá pelos eslavos, próprio daquela literatura da região de Constantinopla, da região da Grécia, e que foi incorporada na liturgia como um louvor à própria Páscoa. Então nós vemos aí um exemplo claro de beleza literária também na liturgia. Mas vamos ficar no Oriente, vamos voltar para o Ocidente, para a nossa realidade de liturgia romana. E vários exemplos poderiam ser citados, né? Exemplos de vigor, de beleza literária abundam na nossa liturgia romana. Um desses exemplos é o Exultet, cantado, é o pregão pascal, né? O anúncio pascal na solene vigília pascal, no sábado, depois do sábado santo, né? Porque aí já é Páscoa. Exulte divina que conecta a Páscoa hebraica. Novamente nós vamos voltar àquilo que nós falamos, conectar o Antigo Testamento ao Novo, né? Porque fala da Páscoa dos hebreus, da saída dos hebreus do Egito. Ela conecta o Antigo ao Novo Testamento, ela conecta a Páscoa hebraica à Páscoa cristã, como nós já falamos antes, não precisamos desenvolver a ponto de repetir. Mas ela fala, todo o canto do Exultet fala nisso aí. E ele tem duas frases que estão em latim, mas eu vou ler a versão em português, que em muitos casos a liturgia em português ela não é tão bela, ela não é tão fiel, mas nesse caso ela reveste-se ainda de uma beleza e guarda a semelhança muito próxima com o original em latim, que é quando o Exultet nos diz, e isso causa estranheza a alguns católicos, né? Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que é merecido a graça de um tão grande Redentor. Como assim um pecado de Adão indispensável? Eu estou louvando o pecado, eu estou louvando a inimizade com Deus, estou louvando a culpa feliz. Desde quando a culpa é feliz? Desde quando brigar com Deus é feliz? Desde quando pecar é causa de felicidade? Mas aqui está uma figura literária, está um exagero retórico. Não se está dizendo que o pecado é bom e que a culpa é boa, que a culpa é feliz, né? A felix culpa, do latim. Não se está dizendo que ela é feliz por si mesma, mas ela se torna feliz pela consequência que ela gera, que é a vinda não de um profeta, não de um rei, não de um guerreiro, mas do próprio Deus, para estar conosco e nos unir com Deus, para nós sermos um só com Deus, que essa é a ação da graça. Então, em virtude das consequências que o pecado nos traz, claro, consequências negativas, que é o afastamento de Deus. Mas da grande consequência, que é a encarnação do Verbo, que é a salvação por Cristo, então ele se torna até feliz. É como alguém quebra a perna, vai para o hospital, aí ele encontra uma enfermeira muito bonita e casa com ela. Ele até agradece por ter quebrado a perna. Então esta é a figura de linguagem que a literatura litúrgica quer nos dizer. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que é merecido a graça de um tão grande Redentor. Então, falando no Exultet, nessas duas frases que são emblemáticas e poéticas, nós podemos fazer a conexão também com o canto gregoriano, né? Porque o Exultet originalmente é cantado. O canto gregoriano, ele não deve ser estudado ou percebido apenas pelo viés da música, que é uma arte também. Ele pode ser visto pelo viés da literatura, né? Porque além de uma melodia que nos leva a Deus, que é a maneira como ele é cantado também nos leva a Deus, adora a Deus também, há uma letra que adora a Deus, uma letra que nos leva a Deus também. Não é só a melodia que é muito bonita, a letra também, né? E se é uma letra que acompanha essa melodia, então a literatura. E na verdade não é uma letra que acompanha a melodia, porque no canto gregoriano, a característica do canto gregoriano, diferente de outros tipos de cantos litúrgicos, que também são sacros, também são bonitos, mas o que caracteriza o canto gregoriano é que a melodia acompanha a letra. Não é a letra que acompanha a melodia. As diversas melodias no canto gregoriano, elas estão a serviço da letra. Tanto que nem sempre é tudo quadradinho, só quando são hinos, né? Que é bem quadradinho, assim, de poesia. De resto, não. Às vezes tem várias
várias notas que vão para cima, para baixo, porque elas vão acompanhando a letra. Elas não submetem a letra àquela melodia, de modo a gente pronunciar uma letra, uma palavra de uma maneira diferente para se encaixar naquela melodia, ou ter que botar uma outra palavra para se encaixar e tirar a original. Não. Se a letra é tal, a melodia que se vire para acompanhar a letra. Então, no canto gregoriano, a música está a serviço da literatura. Não são as duas justapostas, não há uma composição literária e musical ao mesmo tempo, e nem há uma composição literária depois para se encaixar na melodia, é o contrário. Ali está a literatura, está a letra, está o texto, a melodia, a música que se vire para se encaixar. Né? Então, nós temos que dentro dessa intersecção entre a liturgia e a literatura, também de falar em canto gregoriano. Eu tenho os meus livros de canto gregoriano, e claro que o livro clássico de canto gregoriano é o Liber Usualis, o livro que se usava até a reforma litúrgica, e que contém as partituras do canto gregoriano, tanto para todas as missas, né, de todos os tempos litúrgicos, como também da liturgia das horas, né, do breviário. É o livro oficial de canto pré-conciliar, então que se usa até hoje na chamada forma extraordinária do rito romano, né, quando é o breviário e a missa tridentinas. Mas, embora o canto gregoriano ele seja muito identificado com essa liturgia pré-conciliar, nós temos que entender que o concílio não mandou acabar com o canto gregoriano. Pelo contrário, ele fortaleceu o canto gregoriano. Né? Se não obedeceram, isso é outro problema, né, que foge ao escopo dessa nossa aula. Mas nós temos, então, ainda que se possa fazer críticas à maneira como foi feita a reforma, bem, isso não é o tema, né? Nós estamos lidando com fatos. Fatos de intersecção, ou de ligação entre a liturgia e a literatura. Então, o canto gregoriano ele não acaba. Né? Ele não é uma coisa só do antigo, do período pré-conciliar. Tanto que há livros, e eu os tenho, de livros de canto gregoriano no Rito Novo, né? Para a missa nova, que nós temos nas paróquias, na forma ordinária. O Graduale Romano é um deles, e não fui eu que desenhei isso aqui e disse que está na missa. Né? Ele é utilizado, ou deveria ser utilizado, para as missas do Rito Novo. Nós estamos falando aqui no Rito Novo, nós estamos falando no Rito Tridentino. Isso aqui é missa nova, em gregoriano, para a missa. E além da missa, para a liturgia das horas, o Antifonale Romanum, para as missas dos domingos e das solenidades. E além da missa, também a liturgia das horas, né, o breviário. O livro pós-conciliar, nós estamos falando antes do concílio, é novo, né? Para a missa e para o graduário para a missa, e o Antifonale, que é o Antifonale Romano, para a liturgia das horas. Nós temos aqui as vésperas, as antífonas, os cantos, as leituras, os salmos, todos eles em latim, para uso em canto gregoriano. E, enfim, claro, tem outros livros de canto gregoriano, mas o que eu uso dia a dia é um livro muito próprio da minha espiritualidade, por ser membro do Reino Christi, né? Um movimento apostólico, um movimento de apostolado. E nós temos um livro de canto gregoriano próprio para nós, que não inventa músicas, mas estabelece as músicas conforme as nossas próprias devoções. Então, por exemplo, antes da meditação diária, nós costumamos cantar o Veni Creator, e aqui está então a partitura do Veni Creator. Veni Creator Spiritus, et suorum visita, implessu per gratia, quae creasti. E com a leitura com o mostrar de alguns textos de canto gregoriano, nós podemos falar de alguns compositores, né? Então dos literatos, né? Que se a melodia está a serviço da letra, nós estamos falando de literatura, tem os compositores, os escritores. É isso que se pretende num congresso de literatura católica. É literatura. Então, o que é o escritor? O escritor do Veni Creator, o Rabano Mauro, né? Nascido em 776, morto em 865. Ele que compôs o Veni Creator Spiritus, um canto ao Espírito Santo.
E é um canto interessante porque ele nos fala da processão, inclusive, do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Bem no contexto ali das controvérsias com os orientais, com Fóssil, depois com Miguel Celular, que ocasionou no cisma de 1054. Rabano Mauro vive aquilo e ele está na corte ali de Carlos Magno, que é o grande defensor da cláusula filioque, né, e ele coloca isso no texto e coloca no texto de uma maneira teológica e poética também. Depois nós temos, então, outros textos para cantos que nós cantamos no nosso movimento, no Reino Christi, principalmente os padres, né? No domingo, na segunda e na terça-feira. Outros livros, como, por exemplo, na terça-feira, Iesu Dulcis Memoria. Iesu Dulcis Memoria, dans vera cordis gaudia, A memória doce de Jesus, dizendo que o nome de Jesus é doce. É uma coisa poética, uma coisa, tem uma temática leve, uma temática de união amorosa com Cristo, e ele é composto por ninguém menos que São Bernardo de Claraval, né? Bernardus Claravalensis, né? Morto em 1153. Então São Bernardo, grande santo, um dos reformadores ali dos beneditinos, criando, junto com São Roberto, os cistercienses. Ele não simplesmente é um poeta, é um teólogo e é um pregador que ele era, um reformador que ele era também, mas ele é um escritor, e um escritor litúrgico. Não é um escritor de teologia apenas, que é bom. Não é um escritor de poemas sacros apenas, o que é bom também. Ou de sermões. Ele é um escritor de textos litúrgicos. Porque o canto gregoriano é um canto litúrgico. Se ele escreve um canto litúrgico, então ele é um literato litúrgico. Ele, São Bernardo, é um santo que tem a ver justamente com a união dessas temáticas de liturgia e de literatura. Na Quinta-feira Santa está previsto o Adora Devota, que é de ninguém menos que São Tomás. Né? Então São Tomás de Aquino, além do grande teólogo, além do doutor comum, do grande doutor da igreja, de que Leão XIII vai dizer que a sua doutrina a igreja fez sua, de que fez a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, ele compôs o Compêndio de Teologia, ele compôs livros comentando quase todos os livros da Bíblia, ele comentou Aristóteles, os livros de Aristóteles. Ele não só fez isso, como ele compôs liturgia também. A liturgia para o Corpus Christi foi ele que compôs, da missa e do breviário. E não contente com isso, ainda fez uns outros hinos esparsos que poderiam ser usados nas adorações ao Santíssimo. Então ele fez literatura litúrgica. A Suma Teológica pode ser considerada literatura, mas literatura teológica. Já o Adoro Devote, o Tanto Nergo Sacramento, o Pan de Língua, não são literatura só teológica, são literatura litúrgica. São Tomás de Aquino. E não precisava, né? Já tinha feito tanta coisa que foi se meter também com composição. O homem era multitarefas, né? Pregador, místico, escritor, teólogo, professor, escrever 50 livros ao mesmo tempo, escreve isso. 3, 4 livros ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo ele ia lá e se metia na liturgia também. E lá ele foi magistral. Não foi um poetinha qualquer, foi um grande poeta em liturgia também. Tanto que entre esses grandes compositores de canto gregoriano, o São Tomás ele figura com uma beleza e com uma profundidade nas letras que nós podemos ver no Tanto Nergo Sacramento, né? Que é o Tão Sublime Sacramento, que nós temos na versão oficial no Brasil, né? Tão Sublime Sacramento. Mas uma versão, digamos, que nós não cantamos, mas que é mais fiel ao latim, diria a tamanho sacramento, é por isso que a gente traduz tão sublime, mas é o mesmo sentido, né? A tamanho sacramento veneremos inclinados e que o antigo documento ceda ao novo rito. Que a fé preste ajude ao que falta nos sentidos. Porque os sentidos do sublime sacramento é o sacramento da Eucaristia, né? Do corpo e do sangue de Jesus, escondidos no pão e no vinho. Que, aliás, é o que a gente ensina para as crianças aqui em casa, né? Para eles entenderem a profundidade da Eucaristia, como é que a gente diz? Jesus está disfarçado de pão. Jesus está disfarçado de vinho. A aparência tem gosto de pão. E é isso que a doutrina ensina mesmo. A aparência de pão. Né? Os sentidos, o tato. Toca, é pão. Né? A visão, vê, é pão. Ou é vinho. O paladar,
sente, é gosto de vinho, gosto de pão. Sem fermento, mas é gosto de pão. Né? Tudo diz, os nossos sentidos dizem que é pão e que vinho. Então, falta aos sentidos dizer que aquele é Cristo. Porque pelos sentidos não é. Mas a fé preste ajuda ao que falta aos sentidos. Então vejam como São Tomás, ele explica uma verdade teológica com uma beleza literária. E serve à liturgia. Ele cria um canto para a liturgia que ensina a teologia e tem beleza literária. Então aí é uma conexão de liturgia, literatura e teologia. A segunda parte do Tantum Ergo fala a mesma coisa. Continuo não usando a versão oficial em português, né? Mas a versão com uma tradução mais fiel ao latim. Ao gerador e ao gerado, quer dizer, ao gerador o pai, ao gerado o filho, então ele aí já entra na questão da processão, das processões, né? Haja louvor e júbilo, salvação, honra, força e também bênção. Seja igual o louvor ao que procede de ambos. Então ele vai dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Também já entra numa disputa teológica de uma maneira teologicamente acertada, liturgicamente bem feita e artisticamente literária, ou literariamente artística, né? Então o Tantum Ergo também é um grande exemplo de como o canto gregoriano é uma manifestação da literatura na liturgia. Esses grandes cânticos que vêm do canto gregoriano, eles estão presentes não só na missa, não só na adoração santíssima, mas também na liturgia das horas, certo? No breviário. Breviário, o que é o breviário? O breviário é a oração das horas, é a santificação das horas, que os padres são obrigados a rezar, que os religiosos são obrigados a rezar, e que os leigos são convidados a rezar como parte da sua oração. Então tem a oração da manhã, a oração do meio-dia, a oração da tarde, a oração da noite, para santificar os diversos momentos. E ela é vendida em português para quem quiser, né? E nós temos a liturgia das horas em português. E liturgia, então. E ela tem textos. Textos patrísticos, literatura. Textos dos salmos, literatura. Textos da Bíblia, literatura. Então, um exemplo muito claro de liturgia e literatura é justamente a liturgia das horas. Em português, até que tem outras línguas que a tradução está meio forçada, sabe? Em espanhol não é muito bonito, não. Em português, por incrível que pareça, a liturgia das horas está muito bem feita. Mas eu ainda rezo a maioria delas em latim, né? Conforme essa edição aqui, ó, que é a Liturgia Orarum, está em latim. E aqui tem os textos, né? Os grandes textos em latim, contando o texto dos salmos. E não só salmos, não só cânticos, não só texto dos padres, não só textos da Bíblia, mas também os hinos, né, que foram compostos também por santos, foram compostos por teólogos, por místicos. Nós temos grandes hinos, né, na liturgia das horas. Por exemplo, o hino da noite, das completas, oração da noite. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com a vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Uma oração bonitinha, que rima, que tem uma profundidade teológica e que é literária, né? Que tem uma beleza artística também e que rezamos todas as noites quando se reza a liturgia das horas, quando se reza o breviário. Então nós vemos que os grandes cânticos, as grandes leituras, os salmos, porque na liturgia das horas é basicamente salmos, né? Aquela tradição da liturgia hebraica na liturgia cristã, mostrando que, como nós falamos no início, há uma conexão entre tudo isso, né? São exemplos de alta literatura poética, além de um grande sentido espiritual, porque o breviário não é feito para contemplação teológica e não é feito para contemplação artística, embora tenha tudo isso. Tenha verdades de fé e tenha arte. Mas ele é feito para oração, é um livro de oração. É para rezar em cada hora, né? Várias horas do dia são santificadas pela nossa oração. Uma das horas específicas que se chamava antigamente de matinas, que era feita na madrugada, e que hoje pode ser feita em qualquer hora do dia, por isso mudou o nome para ofício de leituras, além dessas salmos, de orações e de hinos, ela tem leituras maiores. São leituras geralmente patrísticas ou de escritores eclesiásticos, né? São textos antiquíssimos, desses escritores católicos, foram preservados, foram recolhidos, então o breviário é uma forma de recolher textos, né, antigos, e essas leituras tornam-se um lugar de formação também.
é uma parte da liturgia que, além de oração, tem muito de formação. Nos dão conhecimento teológico, nos dão conhecimento doutrinário, mas também pela beleza dos textos nos dão mais proximidade dessa verdadeira arte, que é a apreciação literária, porque se a literatura é arte, a apreciação da literatura também é uma forma de arte, né? E junto com isso nos ajuda a rezar. Nos ajuda a rezar porque nos forma, nos ajuda a contemplar. Mas sabendo que, como nós dizíamos antes, o breviário é sobretudo um livro de oração, né? Ele é um texto teológico, literário, nos mostra a liturgia, nos mostra a teologia, mas ele principalmente nos ajuda a rezar. É arte, é doutrina, mas é motivador para a oração, para o culto a Deus, né? Não um culto como a missa, mas é um culto a serviço da missa. O texto patrístico, esses textos maiores que estão no ofício de leituras, esses textos patrísticos estão ali como fonte teológica para a nossa formação, claro, mas o sentido dele é nos fazer rezar. Nós rezamos o que cremos e cremos o que rezamos. E é justamente nesse rezar o que se crê e crer no que se reza que está a conexão entre a alta literatura e a liturgia, né? Um outro ponto ainda da literatura com a liturgia, nós podemos ver nos sermões, né? O sermão é uma parte da missa, é uma das cerimônias da missa, em algumas missas são obrigatórias, outras não, que é o sermão. O padre vai lá, ou o bispo, e fala um sermão. Nós temos péssimos exemplos de alguns sermões, né? Nem todos os padres são grandes pregadores, mas nós tivemos historicamente muitos bons pregadores. E quando esses pregadores, além de bons pregadores, eram santos, nós temos os textos deles recolhidos. Por exemplo, São Leão Magno, né? São Leão Magno tem uma série de sermões, e alguns desses sermões foram recolhidos em alguns livros. Sermões com uma beleza, novamente uma beleza literária, com uma profundidade teológica e parte da liturgia, porque foram pregados na missa, né? Então São Leão Magno é um grande exemplo. Tanto é verdade que há uma profundidade literária, uma profundidade teológica em São Leão Magno, que ele escreveu o Tomus ad Flavianum, né? O Tomo a Flaviano, que era um patriarca. Que ele escreveu em 449, o São Leão Magno. Ele foi lido no Concílio Ecumênico de Calcedônia, porque ele tinha sido lido antes e não deixaram ele ler, não deixaram o Flaviano ler, que era para ele, que ele lê na presença dos outros padres, para acabar com a heresia monofisita, e mataram Flaviano, fizeram uma bagunça, mataram os bispos ortodoxos, deixaram só os hereges, se criou até esse concílio, não foi um concílio válido, que é o chamado Latrocínio de Éfeso, não confundir com o concílio de Éfeso verdadeiro, né? Foi na mesma cidade, mas foi depois, e ali se instaurou a heresia monofisita. Quando se convocou o concílio de Calcedônia para tentar resolver os problemas e acabar com a heresia monofisita, então o Tomus ad Flavianum de São Leão Magno foi lido de novo na presença dos padres. E ali foi condenada a heresia monofisita pelo texto do Tomus ad Flavianum, que ali estava expressa a verdadeira doutrina cristológica. O que os padres reunidos no concílio de Calcedônia disseram com esse texto de São Leão Magno? Pedro falou pela boca de Leão. Ou seja, o sucessor dos apóstolos, o sucessor de São Pedro, do apóstolo São Pedro, estava realmente se comportando como São Pedro. O príncipe dos apóstolos, São Pedro, podia se sentir honrado de um sucessor dele estar falando naquele momento. Pedro falou pela boca de Leão. Isso é uma prova incontestável da autoridade do Papa, né? Da autoridade do Papa. Pois bem, este Leão, por cuja boca falou São Pedro, segundo os padres conciliares, é que escreveu esses grandes sermões pregados na liturgia em Roma. Pregados na liturgia das missas que ele, São Leão Magno, celebrava em Roma, né? Este Leão que tinha força de caráter, tinha profundidade pastoral, profundidade teológica, e essa mesma profundidade teológica, mesma profundidade pastoral, força de caráter, estão presentes em outros escritos de São Leão Magno, como estes sermões. E aí sim uma conexão direta com a liturgia. Quais são as partes da missa? Claro, agora nós não vamos falar de todas as missas, de todos os ritos, né? Nós não teríamos condições de falar sobre todos os ritos. Mas em rito romano, que é o rito que nós estamos acostumados a assistir, seja no rito novo, seja no rito tridentino, a estrutura, o esqueleto é basicamente o mesmo, né? Sabemos que até São Gregório Magno, a gente já tinha falado, não tinha um missal oficial com o próprio das partes, das várias partes da missa do ano, né? O próprio aquela parte variável. E já tinha mais ou menos um ordo, né, que se consolida com São Gelásio, vem lá de São Damaso, mas
o próprio, que é a parte variável conforme os dias, tal domingo do tempo comum, tal domingo do Advento, tal domingo depois de Pentecostes, tal santo, essa parte que muda conforme a missa, ainda não tinha um missal oficial com essas várias missas, né? São Gregório é que manda escrever o Liber Sacramentorum. Então ele manda escrever. É literatura. O Liber Sacramentorum de São Gregório Magno. Para a liturgia pontifical em Roma. E depois, como já tínhamos falado, com os frades franciscanos, com os imperadores do Ocidente, sobretudo a partir de Carlos Magno, e com São Pio V depois do Concílio de Trento, este missal da Cúria Romana, que tinha o ordo, o ordinário, aquela parte fixa, que é invariável, em todas as missas é a mesma, que vem lá de São Damaso I e de São Gelásio, e o próprio, que vem lá de São Gregório Magno, ele se torna o missal oficial do Ocidente, né? Então, ele se torna o missal oficial do Ocidente para combater o protestantismo, já tínhamos falado nisso. Vemos como o texto litúrgico pode ser causa de queda, no caso da liturgia dos hereges, como também pode ser causa de exaltação da verdade revelada, com essa consolidação do missal para proteger a doutrina católica das heresias. Então a literatura litúrgica tem uma importância fundamental, porque ela pode ser a salvação para não ter propagação da heresia. A literatura litúrgica bem feita em obediência ao Papa. Nós temos várias coletas e prefácios. O que são coletas? Coleta é a oração do dia, aquela que muda conforme cada missa, logo depois do Glória, ou quando não tem Glória, logo depois do Kyrie. Também é rezada nas laudes e nas vésperas da liturgia das horas. Tem várias dessas coletas que têm profundidade, todas têm profundidade piedosa, né? Litúrgica, teológica também, mas há algumas que têm uma profundidade também poética. A igreja não simplesmente compõe orações, ela compõe orações bonitas, ela compõe orações que são recolhidas de outros autores, ela compõe orações que têm um valor literário. Para mim, uma das orações que eu mais gosto é que está prevista para o 17º domingo do tempo comum, que é: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Vejam, sem a graça não adianta. O meu esforço, eu que sou. Não é tu que é santo, meu filho, é Deus que te faz. É a graça. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, ou seja, se reconhece que Deus nos ama, está pedindo que Ele ame mais, porque quanto mais Ele nos ama, mais Ele nos ajuda com a graça, para que conduzidos por vós, ou seja, novamente a graça, não é para que com o meu próprio esforço, não, para que conduzidos por vós, é Deus que tem que nos conduzir. Usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam, por Cristo nosso Senhor. Ou seja, não há uma condenação aos bens que passam. Casa, roupa, um carro bonito, férias, uma comida gostosa, são bens que passam. Não há uma condenação aos bens que passam. Mas há um alerta de sabedoria, que possamos usar de tal modo esses bens que passam, o dinheiro, a casa, o carro, né, que possamos abraçar os que não passam, a eternidade. Então os bens que passam estão em conexão com os bens que não passam. Os bens que passam estão a serviço dos bens que não passam. O uso que nós fazemos dos bens que passam é que vai determinar a nossa relação com os bens que não passam. Então aqui é um ensino doutrinário, há um ensino espiritual, mas composto de uma maneira poética, composto de uma maneira literária. Então nós vemos também literatura e liturgia. Literatura e liturgia. E essas coletas, essas orações do dia, como os prefácios, como as orações após a comunhão, como as orações de oferenda ali do ofertório, a maioria delas nos chega até hoje, porque é herança de São Gregório Magno, que recolheu lá do São Damaso,
e de São Gelásio, ou recolheu de outras fontes e foi colocando naquele Liber Sacramentorum. Muitas mudaram, mudam um ponto, mas a base é a mesma e tem muitas que são idênticas às daquela época, que vem lá do Liber Sacramentorum. Nós estamos falando dos anos 600. Uma literatura antiga e que nos fala até hoje. Vejam o poder dessa literatura. Nós temos livros que foram compostos há 10 anos e já são descartáveis. E nós estamos falando de um texto literário lá dos anos 600, 602, 603. E que conserva o seu valor e a sua atualidade até hoje. Possamos usar de tal modo os bens que passam, que cheguemos aos que não passam. Por fim, falar em liturgia é falar também num ano litúrgico. Porque se tem essas missas cada dia do ano, então chega um momento em que acaba. E aí você recomeça. Há um ano litúrgico. Um ano litúrgico que no rito bizantino começa em setembro, que no rito copta lá dos egípcios tem a ver com a cheia e a seca do rio Nilo, que são egípcios, né? Então tem a ver mais com o rio Nilo do que outra coisa, os calendários, e que usam o calendário egípcio, né? De lá daquela época dos egípcios mesmo. Então tem a ver com o rio Nilo, eles estão tudo na volta do rio Nilo. Claro que tem uma profundidade espiritual por trás disso, né? Mas nós aqui no Ocidente, no rito romano, temos um calendário litúrgico, um ano eclesiástico, que começa com o Advento e que termina com antes do Advento, né? Que é a semana aquela que segue a Cristo Rei, no calendário moderno. Este ano litúrgico também vai ser formado, assim como os ritos vão ser formados. Nós acabamos de falar no exemplo do rito copta, que tem a ver com o Nilo, no rito bizantino começa em setembro, né? Nós temos também, esses ritos vão ser formados conforme as culturas. E os calendários também vão ser formados conforme as culturas. E o rito romano, então, ele se forma e ele forma também um calendário. Um ano litúrgico, um ano eclesiástico. E esse ano vai se desenvolvendo a partir do Advento, até chegar no outro Advento. E ele vai se desenvolvendo exatamente como um livro. O ano litúrgico ele tem que ser visto como quem lê um livro. Mas aí nós não estamos falando mais de um livro físico, como o missal, como os livros de canto gregoriano, como os livros de sermões que são incorporados na liturgia. Não, nós estamos falando agora de um livro espiritual, de um livro etéreo, né? Um livro não palpável. Não se trata de um livro mesmo, mas de ver o ano litúrgico, perceber o ano eclesiástico como quem lê um livro. E como quem lê um livro, como um livro ele traz uma história, também o ano eclesiástico traz uma história. E ele é dividido em vários tempos. É o Advento, é o Natal, depois a primeira parte do tempo comum, depois a Quaresma, depois a Páscoa, aí volta depois Pentecostes e volta o tempo comum, aí depois Advento, Natal, tudo de novo. Ele tem várias partes, tem vários capítulos. Como um livro tem vários capítulos. E cada capítulo tem uma tônica. Cada tempo litúrgico tem uma tônica dentro do ano eclesiástico. Cada estação litúrgica, cada tempo litúrgico, o Advento, o Natal, a Quaresma, tem a sua tônica, o seu tema, os seus personagens, o seu enredo, poderíamos dizer assim. São João Batista está muito presente no Advento, por exemplo. O Espírito Santo, próximo ali ao Pentecostes. Toda a questão da libertação dos judeus nos últimos períodos ali da Quaresma para chegar até a Páscoa. No tempo comum, o dia a dia, a santificação das coisas do dia a dia. Por isso vai contando os episódios normais da vida de Cristo. Então, cada tempo litúrgico tem os seus personagens, mas tem também o seu enredo. Ver o ano litúrgico não simplesmente lendo cada tempo, mas lendo do início ao fim, é como se nós estivéssemos lendo uma saga, né? Uma grande aventura. Porque são vários temas, vários enredos e vários personagens. Então, só o fato de ir à missa todos os dias ou todo domingo, nós já estamos contemplando um livro aberto à nossa frente. Nós já estamos percebendo uma forma espiritual de literatura. E como que permeando esse ano litúrgico com suas estações, os seus tempos, os seus ciclos, e portanto seus personagens, seus temas, suas tônicas, nós temos também as festas de vários santos que vão se encaixando. Então no Advento tem alguns santos, que aí não tem a ver muito com o tempo, mas tem a ver com o mês, que é mais ou menos coincidente com os tempos, né? Mas não obrigatoriamente. Então a cada dia nós temos alguns santos que são celebrados, uns de maneira obrigatória, outros de maneira não obrigatória. E aí esses santos também têm as histórias, porque aí não são histórias que têm a ver com o santo, mas a história da vida do próprio santo. Então quando nós vamos celebrar São Jorge, nós vamos ver a vida do próprio São Jorge. Nós vamos lembrar Santo Estevão, nós vamos nos lembrar da vida do próprio Santo Estevão, que é uma história.
Então nós vamos ver literaturas dentro deste ano litúrgico, que por si só é uma literatura também. Isso acrescenta como que uma ilustração a esse livro que é o ano litúrgico. Se o ano litúrgico é um grande livro com várias temáticas, com vários capítulos que narram enredos diferentes com personagens diferentes, as festas dos santos que vão se encaixando nos capítulos são como que as ilustrações desse livro, que nos dão todo um colorido. Eles nos dizem, o ano litúrgico nos diz como ser santo. Bem, aqui está a vida de um santo que está nos mostrando na prática como ser santo. O ano litúrgico nos fala que temos que agradar a Deus. Bem, agora vem a festa de Santa Margarida, que nos diz como tem que obedecer a Deus. É a vida do santo e a festa do santo é a ilustração do livro que é o ano litúrgico. E com isso, então, chegamos ao final dessa nossa aula, que tratou dessa união entre a literatura e a liturgia, mostrando que quando nós falamos de literatura, nós não estamos falando simplesmente em ficção, nós estamos falando em verdade, nada mais verdadeiro do que a missão que foi dada a Cristo para morrer na cruz pela nossa salvação, e que isso começa desde a história do mundo, perpassa a Sagrada Escritura, vem nos livros litúrgicos, no canto gregoriano, mas não somente nesses livros escritos. O próprio ano litúrgico, a própria frequência à missa, a própria assistência à liturgia é uma forma de apreciação literária. Não para as coisas que passam, mas usando essas coisas que passam, abraçando as coisas que passam, de tal modo que nós possamos chegar àquelas que não passam. Muito obrigado pela confiança. Eu estou à disposição de todos para sanar qualquer dúvida a qualquer tempo. Muito obrigado.